Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Amém? Olha só, nós vamos então agora para o Ministério da Palavra. Nós vamos entrar numa nova série. Nós vamos trabalhar agora o livro de 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios. E hoje, são quantas horas agora, por favor? 20 para as 8. 20 para as 8. Obrigado, seu Joel. 20 para as 8. 8h20. Eu quero encerrar a palavra para nós orarmos. Amém? 40 minutos. E eu tenho um desafio, porque são 4 capítulos para mim ministrar a igreja. E eu gosto de falar, então, mas Deus vai me dar graça. Por quê? Eu quero falar com você hoje sobre Corinto, uma igreja dividida. Uma igreja dividida, queridos. Mas antes de nós entrarmos, porque não tem só a igreja dividida dentro de Corinto, tem outras nuances mais. Mas nós precisamos saber como é que surgiu a igreja de Corinto. Nós vamos lá em Atos 18, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar agora de Atos 18, do versículo 1 ao 11, e depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 1 até o 4. Atos 18 diz assim: depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, não é Ponto não, o lugar chama Ponto. Um judeu chamado Áquila, que havia chegado da Itália, fazia pouco tempo, e a sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. Engraçado, né? Está vendo decreto aqui? Está parecendo hoje em dia, né? Todo mundo decretando um trem, decretando outro, e Cláudio falou que judeu não podia ficar em Roma, eles tiveram que sair. Não é de hoje que tem decreto, Gilberto, é de muito tempo. Versículo 3: e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Uma vez por semana eles se reuniam. E Paulo estava ali no meio, debatendo e convencendo, tanto judeu como grego. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o ungido de Deus. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu suas roupas e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente a partir de agora, vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, criam e eram batizados. O princípio aí do batismo. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nessa cidade. E ficou Paulo 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ministra da tua palavra, ministra
poderosamente daquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Que seja, Pai amado, no online, no presencial, mas que a tua palavra possa impactar corações e transformar vidas, reconstruir altares, e que possa avivar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a igreja nasce com 3 categorias de pessoas. A igreja de Corinto nasce através de 3 categorias de pessoas. Primeiro, as que ajudam no sustento. Está lá Priscila e Áquila e Priscila, que têm o mesmo ofício de Paulo. E Paulo vai morar com eles, trabalhar junto com eles. O homem de Deus precisa de ter o seu sustento. E naquele momento ali, mãos estendidas foi de Áquila e de Priscila para Paulo. Segundo, precisa daqueles que apoiam, que motivam, que dão um consolo emocional. Quando Paulo é ofendido, quando Paulo debatia na sinagoga, e ele fala, eu não tenho mais o sangue de vocês sobre a minha cabeça, porque o que eu tinha para falar para vocês, quem é Jesus, eu já falei, mas vocês não querem ouvir quem é Jesus, e saiu. Ele entrou na casa de Tício, justo, e Tício ali o acolhe e o ama. O homem de Deus passa por aflições, e ele necessita de alguém que o acolha, que o motive, que dê um apoio, que dê um amparo. E também a terceira categoria de pessoas é aquelas que influenciam. Uma igreja nasce aonde tem quem ajuda no sustento, aonde quem apoia, que motiva, e também aqueles que influenciam, que são líderes. Crispo, chefe da sinagoga, se converte. E com ele toda a sua casa. E muitos outros coríntios creram e foram batizados. Assim nasceu a igreja de Corinto. Assim Paulo ficou 1 ano e 6 meses naquela localidade, ensinando a palavra. Não mais na sinagoga apenas, porque ali havia sido expulso. Mas agora ele tinha um local para poder falar do Evangelho. E eu então quero ir com vocês, porque Paulo, quando ele fica lá 1 ano e 6 meses, ele cria um laço, um vínculo de amor, mas ele deixa ali Timóteo. Ele deixa Silas e Timóteo ali na igreja. Quem estava pastoreando a igreja ali era Silas, é Timóteo. E Paulo vai para Caia. E agora ele recebe notícias de como estava a igreja de Corinto. E ele resolve escrever uma carta para orientar aquelas pessoas que haviam sido geradas espiritualmente por ele. E nós vamos então em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 9, que diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sótenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, porque quem fostes chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, Paulo faz um prefácio, Paulo faz os seus cumprimentos e inicia falando com os irmãos, dando ênfase ao seu apostolado, falando, vocês lembram, eu fui chamado, e por isso eu fui até vocês, por isso eu fiquei aí com vocês. Então essa carta é direcionada
aos membros da igreja. Quem são os membros? Os santos, aqueles que foram santificados, que foram separados. Então Paulo, quando ele inicia a carta, ele fala assim, aos santificados em Cristo Jesus, porque dentro da igreja nem todos são santificados em Cristo Jesus, mas Paulo está direcionando a palavra dele aos santos da igreja, aqueles que são separados, aqueles que possuem o Espírito Santo, e as bênçãos, ou os dons, recebidas por causa da palavra e do conhecimento de Cristo, porque Paulo diz que eles em tudo foram enriquecidos em Jesus, e por isso eles têm abundância de dons dentro da igreja de Corinto. As bênçãos do Senhor estavam no meio daquela igreja. E por causa do que as bênçãos estavam lá? Porque eles haviam compreendido a palavra, a sabedoria revelada do alto, não vinda de homens, mas vinda de Deus. Então Paulo está lembrando eles, o que vocês receberam de mim, não foi de mim, mas foi de Deus através de mim. É poder de Deus para a vida de vocês. E a grande sacada disso é que Paulo, no início da carta, no versículo 9, ele fala assim, fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus nosso Senhor. Fiel é Deus, por quê? É Deus que vai fazer com que você termine a caminhada da fé, porque foi Ele que te chamou. Então Paulo já começa a carta falando para eles, fica tranquilo, porque vocês foram chamados por Deus, e Ele é fiel, para levar você, da onde Ele te tirou, até a sua jornada no céu. E aí, Paulo agora começa a falar sobre o que estava ocorrendo de problema. Então a gente vai do versículo 10 agora em diante. Irmãos, rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo, quando discutistes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloe, que há discórdia entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, outro ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também os da família de Estefanas. Além desses, não sei dizer outra pessoa. Não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó instruído? Onde está, ó questionador desta era? Por acaso Deus não tomou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, e que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios,
segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que são nada, para reduzir nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se glorie, glorie no Senhor. Paulo então descobre, ele é informado por Chloe, que havia uma competição entre os irmãos. Querido, uma competição é saudável, amém? É saudável ter competição, é saudável ter desafios, é saudável, não tem nada de errado nisso. No entanto, quando a competição se torna uma divisão, provoca divisão, isso é maligno. Isso é maligno. Você imagina um time de futebol. Um time de futebol. Ele compete com outro time. Amém. Mas dentro de um time, você ter divisão, um jogador fica do lado do outro porque acha que o outro está certo e não gosta do técnico, e começa a gerar discórdia. Começa a gerar discórdia. O goleiro fala que o atacante não presta. E aí o atacante fala que o goleiro não pega nada. Ou o meio de campo fala que o zagueiro só dá furada. E por aí vai. Então começa a gerar picuinhas, discórdias e divisões. Mas Paulo orienta para que a igreja se esforce para permanecer unida. O segredo da vitória, se você pegar um time, uma seleção, eu lembro de um dos narradores de grande nome nacional falar assim: eles ainda não têm liga, não tem coerência entre eles, não estão familiarizados. Fulano chegou agora da Europa, ainda não criou ali um laço, então eles não conseguem ainda jogar redondinho. E a mesma coisa acontece dentro da igreja. Paulo está falando que a unidade é o segredo para a vitória. Para uma equipe, para um time, para uma seleção, para uma igreja vencer, precisa ter unidade. Tem que haver unidade. E Paulo, ele já de cara fala para a igreja de Corinto: unidade é o segredo. Só que ele ainda vai discorrer, porque Paulo é o seguinte: ele já sabe o que tem que fazer, ele já fala o que tem que fazer, mas ele gosta de dar o puxão de orelha. Vamos lá. E Paulo fala o quê? Paulo então ele demonstra que é uma tolice ficar discordando por esses motivos. Quais eram os motivos? Sabedoria humana, comparações de poder, meu status, eu sou fulano de tal, eu sou de Pedro. Pedro esteve aqui, Pedro esteve com Jesus, Pedro andou sobre as águas. Então Pedro chega lá e fala daquilo que ele fez junto com Jesus. Aí Apolo chega lá e fala daquilo que ele experimentou. E aí fulano acha mais lindo estar junto de Pedro, o outro quer ficar perto de Apolo, o outro de Paulo, e se esquecem que tudo é por Cristo. Então são comparações humanas, de sabedoria humana, de poder, de status, que não tem valor nenhum. Só que Paulo também, ele volta a orientá-los a olhar para o chamado. E qual é o chamado? Deus usa as coisas absurdas aos olhos humanos. É um absurdo uma pessoa ir para o céu apenas porque crê que Jesus é Filho de Deus. Isso não é lógico para um intelectual, para um erudito, para um cientista. Não é lógico você crer no Filho de Deus.
Só que você crê no Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Se você crê que você foi separado ali, que Deus morreu pelos seus pecados, basta você crer que você vai ser salvo, vai ter uma vida eterna. Isso é loucura. É mais loucura ainda falar que Deus se fez homem e morreu numa cruz para mim e por você. Isso é doideira na linguagem de hoje. Eu acho que é assim hoje, né? Cadê as meninas? Doideira? Fala não. O que fala hoje? Ixi, hoje não está falando nada, não está tendo comunhão, né? Como é que fala quando você está... A coisa é massa demais. Pelo amor de Deus. Gabriel sabe? Também não sabe. Vitor, Flávio. Ninguém quer me ajudar hoje. Será que o Ítalo vai me ajudar? Fernanda. Tem ninguém que sabe o que fala hoje. Então é doideira mesmo. Vou ficar na minha. Porque é algo que não tem explicação, queridos. É algo fora do comum. É uma utopia. É algo que não existe um lugar para que isso possa acontecer. Na mente do intelectual, na mente do sábio, isso não existe. Por isso, Paulo fala para eles: gente, vocês estão olhando para o lado errado. Vocês estão olhando para poder e sabedoria humana. Mas Deus escolheu coisas pequenas, coisas absurdas, coisas que não têm sentido, para que você possa crer. Então, para onde é que eu devo olhar? Para Cristo, que é a sabedoria de Deus. Para Cristo, que é a justiça de Deus. Para Cristo, que é o poder de Deus. É isso que Paulo fala para eles: deixa de olhar para mim, deixa de olhar para Pedro, deixa de olhar, porque Cristo, através de nós, é que fez tudo isso que vocês estão comparando. Queiram Cristo, não queira o pastor Flávio, não queira o pastor Zé, o pastor Paulo, o pastor João. Não é a igreja fulano de tal, Beltrano, não, é Cristo. É Cristo. E Paulo enfatiza que devemos então considerar nós mesmos como pequenos. Por quê, pastor? Porque Cristo é maior do que nós. E se nós nos consideramos pequenos, nós fazemos Cristo maior. E como o nosso irmão, se ele quiser ser maior do que nós, ele nunca vai conseguir ser. Porque Cristo habita em nós, queridos. Você está entendendo? Você se faz pequeno para que você se aperfeiçoe no poder de Cristo. E você não precisa se comparar ou querer ser igual ao outro, porque você tem o maior de todos em você. Então a visão deles estava errada. Eles estavam fazendo divisão por conta de coisas humanas, buscando títulos, buscando status, buscando estar perto de pessoas que traziam para ele uma boa reputação. E não é isso o Evangelho. O Evangelho é Cristo, é o poder de Deus. No capítulo 2, Paulo continua a tratar da divisão, e ele vai falar do caráter, da sua pregação, por que ele ensinou daquele jeito. Versículo 1 diz assim: irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus. Por que Paulo fala mistério? Porque naquela região, os gregos tinham a religião do mistério. E a religião do mistério era a religião que tratava das questões espirituais, ocultas, e que não eram reveladas, mas estavam coisas ocultas, por isso chamando-os também de ocultismo. E Paulo, para falar na mesma linguagem deles, Paulo fala o quê? Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, para que eles conseguissem entender o que Paulo estava falando. Paulo fala como eles também tinham naquela época. Então, não adianta você querer falar crenteis com quem não é crente.
Falar com quem não é crente, ó, você viu o manto? Hoje, né, a unção desceu. Hoje não sei o que. Falar o crentez não adianta, você tem que falar com uma pessoa. Entende? E Paulo fala então, anunciando-vos o mistério de Deus, não foi com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Não, porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, o que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, amém? Glória a Deus. Tem água? O que foi feito da outra garrafinha, eu não sei. Obrigado. Paulo aqui ele aprofunda no que diz respeito à discórdia deles, que havia entre os irmãos. E ele fala que ele não usou de técnicas humanas para convencimento da pessoa ao Evangelho, para que a pessoa pudesse vir a Cristo. Ele apenas falou como um deles. Ele apenas falou daquilo que eles buscavam. Porque aquele povo grego buscava o mistério que estava oculto. E Paulo falou para eles, eu sei quem é o mistério que estava oculto. E todo mundo queria saber. E ele mostra Jesus Cristo. Então Paulo não usou de hipnose. Em muitos lugares, em muitos cultos, pessoas usam de hipnose. Ele não usou de autoajuda. Ele não usou de programação neurolinguística. Ele não usou da psicologia. E muito menos da filosofia humana. Ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo, anunciando a salvação da alma através da cruz de Cristo. Ele não conseguiu convencer a todos, queridos, pois eram naturais e não espirituais. E é preciso nascer do Espírito para que você se torne espiritual e possa compreender a sabedoria de Deus. Que até então é loucura. E Paulo diz que somente conhece a mente de Cristo aquele que a tem.
Quem que tem a mente de Cristo? Os nascidos do Espírito têm a mente de Cristo. Agora, não se preocupe se você não é compreendido. Paulo não foi compreendido por todos. Nem sempre nós vamos ser compreendidos nas nossas palavras. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E aquele que não nos compreende é porque não tem a mente de Cristo. Nós devemos orar para que Deus possa dar para eles o Espírito Santo. Porque o único que convence o homem através da palavra de Deus é o Espírito. Eu posso pregar o tanto que for, mas se o Espírito Santo não agir no coração do homem, as palavras são em vão. Mas como que o Espírito age? Através da pregação, porque a fé vem pelo ouvir da pregação. Por isso é necessário pregar. Então Paulo, ele fala do que ele pregou. Quando eu fui até vocês, eu falei de Jesus. Eu não falei de mais nada, eu falei do poder de Deus, eu não usei de mais nada. Por que vocês estão discutindo? E aí, ele vai para o capítulo 3, e lembrando, a Bíblia original não tem capítulos, não tem divisões, não tem versículos, é uma carta. A gente colocou só para poder facilitar, na hora do irmão do projetor jogar aqui, a gente fala, ele saber para onde é que ele vai mostrar para nós, onde é que nós estamos. Acho que já foi pensado bem na época, né? Desde que a gente ia ter projetor, ia projetar tudo e ficar mais fácil para poder procurar, né? Capítulo 3, verso 1 diz assim: Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Paulo agora parece que ele ficou mais irritado, sabe, com o assunto. E aí ele resolve agora atacar a profundeza do mundanismo dentro do coração humano. Ele agora resolve ir lá no fundo, na causa. O que está causando a divisão? E aí ele fala: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, repita comigo, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será manifesta, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. De quem? De cada um, é individual, tá bom? De cada um, não é do pastor, não é da igreja como um todo, é de cada um que compõe a igreja. Seguindo,
Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Glória a Deus. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Prejuízo. Mas será salvo. Preocupa não. Mesmo que a sua obra queimar, você vai ser salvo. Como alguém que passa pelo fogo. Fala, misericórdia. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é tolice diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Paulo então dá um puxão de orelha aqui agora, aprofundando, porque ele vai no comportamento. Cristãos com comportamento infantil, com comportamento mundano, cristão que continua se embriagando, cristão que continua tendo sexo fora do casamento, cristão que continua com mimimi. Ah, o pastor passou e não me cumprimentou, o irmão passou e não me viu, e vira a cara. Cristão infantil. Ah, não vou no culto não. Ah, não sei o que. Ah, falou isso, falou aquilo, foi para mim, não gostei. Comportamentos infantis, comportamentos mundanos, comportamentos de quem acabou de ser convertido e não entendeu ainda o que é ser cristão, mas talvez há 20, 30 anos na igreja. Paulo então ele faz uma analogia da vida cristã com a edificação que está sendo construída. Paulo fala que nós somos templo, habitação do Espírito Santo. E se ao invés de construir, você pode também provocar uma destruição. O alicerce ele foi lançado. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é a nossa base. O que Paulo está falando? Vocês estão usando de base Paulo? Vocês estão usando de base eu, Flávio? Vocês estão usando de base Gilberto? Vocês estão usando de base Iracilene, Pastor Edson, Pedro, Maria? Quem vocês estão usando de base? A base, o alicerce é Cristo. É Cristo. Fique bem claro, Paulo dizendo para a igreja, fica bem claro. Agora, a importância do material usado na construção. Porque o alicerce é Cristo, mas de que material você está usando para construir esse templo, para a habitação do Espírito Santo? Qual é o material? É ouro? É prata? É pedra preciosa? Ou você está usando... Eu lembro do meu sogro contar que ele era marceneiro, e isso há uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, ele falar que a pessoa chegava lá, o casal, falava assim, ele chama Hélio, ô Hélio, faz para mim os móveis para o meu casamento. E aí ele perguntava, você quer que faz de quê? De mogno, de pinho? Ah não, Hélio, faz um material mais baratinho mesmo, porque a gente não sabe se vai dar certo, né? Vai casar, depois se não der certo, separa e gasta um dinheirão. De que material você quer que construa? Porque o material que você usar é o valor que você está dando. Se você usar material de qualidade, quer dizer que você está dando valor naquilo. Mas o material usado é o que vai ser a garantia da nossa boa reputação.
O material é que vai garantir que nós vamos ser provados e aprovados. E isso é individual. É individual. Todos vamos passar pelo fogo, querido. Todos vamos ser provados. O fogo, você pode ver a perseguição. O fogo pode ser um desânimo. O fogo, ele pode ser um sofrimento. O fogo pode ser algo que te coloca na situação de confronto. Mas se você está usando o material correto, você vai passar. Você não vai destruir a sua fé. A sua fé vai permanecer. Materiais nobres irão resistir e passar pela prova do fogo. Materiais nobres. Então nós precisamos entender que quando eu digo não para a bebida, quando eu digo não para um comportamento mundano, eu estou utilizando de um material nobre. Que material é esse? O amor. O amor. Talvez você ainda não tinha detectado qual material, mas é o amor. Porque sem o amor, não tem como você construir nada, edificar nada. E você imagina, vou falar de casamento. O rapaz quer casar com a moça, mas na verdade ele não quer casar, ele quer só juntar. Ele quer satisfazer as suas necessidades físicas de homem. E ele dobra a moça, conversa, e ela junta com ele. O que vai acontecer? Dentro do coração dele, qual é a intenção? É de casar para constituir uma família e promover a glória de Deus? Ou ele quer casar apenas para satisfação pessoal dele? Porque esse desejo que está dentro do coração dele diz muito a respeito do material que ele está usando para construir a vida dele, a relação dele com Deus. Quando eu uso das minhas satisfações ou dos meus interesses para benefício próprio, eu estou usando um material ruim para construir a minha relação com Deus. Mas quando eu uso o amor, eu penso no próximo. Opa, eu não posso tirar essa moça da casa do pai dela simplesmente para satisfação sexual minha. Eu preciso dar um lugar para ela, porque a satisfação da pessoa, ela não se engane, ela existe. Mas o motivo não pode ser esse para um casamento. Esse não pode ser o motivo. Nós precisamos agir com a motivação correta. O amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Eu não quero prejudicar o próximo. Eu não quero chegar no marceneiro e falar para ele assim: faz qualquer tipo de móvel mesmo, que eu não sei se vai dar certo. Eu quero fazer algo que vai durar. E Paulo traz então um alerta a respeito dos que maquinam a destruição do irmão, pois o mesmo será destruído. Por quê? Porque o irmão é templo do Espírito Santo. E aqueles que maquinam contra o irmão, eles não são templo, porque eles não entenderam o Evangelho. Eles não têm amor. Eles mesmos vão ser destruídos. E a gente então entra agora no capítulo 4, aonde o ministro ele é encarregado dos mistérios de Deus, e Paulo agora vai trazer como a solução para essa divisão. Versículo 1 diz assim: assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato,
nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que ele venha, o qual não só traz à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Paulo então deixa, bem claro que para acabar com as divisões, para acabar com o disse-me-disse, com o falatório, que devemos considerar cada um ser servos fiéis de Cristo. Ou seja, andarmos em obediência à palavra de Deus, mesmo que isso seja danoso às nossas próprias satisfações. É melhor obedecer do que satisfazer o desejo. E ele fala, não julgar a nenhum irmão, porque quem julga é Deus. Às vezes nós falamos, o irmão fulano de tal, ou melhor, a gente tem o costume de falar de pastores. Eu tinha, graças a Deus, Deus arrancou isso de mim. Pastor fulano de tal, fez isso, fez aquilo. Querido, se ele fez ou se ele deixou de fazer, aquele dia, mostrará se a obra dele é palha, é feno, ouro, prata. Deixa para que Deus mostre a intenção do coração. Por quê? Porque a palavra diz que aquele que busca destruir o outro, vai ser destruído. Então eu não quero destruição para a minha vida. Longe de mim, então eu não aponto o dedo para ninguém. Porque antes de eu apontar o dedo para alguém, eu tenho mais 5 apontando para mim também. Mais 4, apontando para mim. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Então Paulo fala, eu não julgo a mim mesmo. Então eu não vou julgar ninguém. Mas uma coisa que você tem que ter é que ninguém tenha nada contra você. Que ninguém tenha nada contra você. Deus irá fazer justiça e irá manifestar as intenções, querido, do coração. E Ele vai recompensar cada um. No versículo 6 em diante, acabou meu tempo? Misericórdia, terminando. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Todo mundo levantou a mão? Não, ninguém levantou a mão. Um levantou a mão? 5 minutinhos, peraí. Levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Aí ganhei, ó. Ele me deu 5, você me deu mais 5. Vocês dois não precisam dar minuto para mim, não. Já ganhei aqui, o pessoal me deu mais 30. Vamos lá. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendeis por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesse recebido? Já estáis satisfeitos? Já estáis ricos? Sem nós já chegastes a reinar? Quisera eu reinasse de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como os últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo, somos fracos, mas vós, fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente, passando fome e sede. Vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo e a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Porque ainda que tenha 10 mil instrutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Pois, pelo Evangelho, eu mesmo vos gerei
em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Por isso mesmo, vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino a cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então descobrirei não só o que falam e os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? E aí Paulo encerra essa parte da divisão. E Paulo então, ele está falando o quê? Que estava vivendo junto com Apolo e que queria que tudo o que ele tinha vivido, eles também vivessem. Então Paulo está falando, eu vivo assim, é possível vocês também viver sem divisão. É possível você ter um ambiente que não haja divisão dentro do trabalho, dentro de casa. É possível. Por quê? Porque vocês foram gerados espiritualmente. Existe uma paternidade, existe um pai. Mestre, queridos, sempre vocês vão ter, mas pai que gera são poucos. Paulo, então, não menospreza o ensino. No entanto, ele não aceita o ensino por si mesmo. Tem que haver o quê? Manifestação do poder de Deus. O reino de Deus é composto de poder. Que poder é esse, pastor? Mudança de vida. Mudança de vida. O que mente não mente mais. O que trai não trai mais. O que rouba trabalha e com seu trabalho sustenta a família e ainda é generoso, ajudando os outros. E isso é o poder de Deus. E eu quero concluir pensando com você alguns pontos. Porque nós estamos vendo aqui Paulo falando para cristãos carnais, crianças na fé. Se é um cristão, se você se considera um cristão, em qual nível você está? Você é um bebezinho? Você é uma criancinha? Você é um adolescente? Cheio de revolta para lá, revolta para cá? Ou você já é um adulto? Sobre qual alicerce você tem edificado a casa de Deus na sua vida? Porque tem muitos cristãos edificando a vida dele sobre, esqueci o nome do cara, Mário Sérgio Cortella, filósofo, sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, sobre vários homens. É o alicerce. Mas os Evskis, né, lá da Rússia, vários, mas um só alicerce é que importa para nós: Cristo. Então, em que material você tem usado? Eu preciso que você pense nisso. Que material você tem usado para construir a sua vida? Você usa arrogância, mentira, orgulho, prepotência, ou você usa o amor? Qual que é o material que você tem usado? Porque é o que você tem construído. E quem te gerou em Cristo? Quem foi seu pai espiritual? Isso diz muito ao seu respeito. Lembra quem te gerou em Cristo? Quem te ganhou para Jesus? Quem te discipulou? Porque, se você prestar atenção, você sabe por que essas pessoas estavam tendo divisões? Não havia discipulado. Não havia quem falasse a mesma linguagem um com o outro. Por isso Paulo manda Timóteo. Estou mandando Timóteo aí para resolver esse negócio. Então todo mundo conversando de um jeito diferente. Não havia um discipulador. E eu vejo na minha casa, meus filhos são discipulados
eu sou discipulado, e foi isso que fez com que nós amadurecêssemos na fé. Por quê? O discipulado confronta, o discipulado bate de frente, o discipulado te deixa desconfortável na cadeira, o discipulado te faz mudar, te faz pensar. E quando é que termina o discipulado? Quando você estiver na glória. Aí você não vai precisar mais não, Jesus está lá. Até hoje eu preciso. E isso que Paulo fala é porque ele é humilde. Você tem que se considerar pequeno. Sempre você vai precisar. Então, não é apenas de boca para fora, mas se submeter. Esses dias que eu estava meio angustiado, pastor Edson, isso. Ele orou comigo, me deu instrução, bola para frente. Fiquei bem de novo. Você precisa de ter alguém que te escute, que te discipule. Essa prática é a prática mais saudável para um amadurecimento espiritual. Porque senão você vai ficar vivendo apenas daquilo. O que Paulo estava falando aqui? Vocês têm mais de 10 mil instrutores. Pessoas que ensinam. Tem muitas aí. Vai para o YouTube, você vai ver um punhado de gente te ensinando. Mas quem é pai, que te ama, são poucos. Que querem o seu bem. Você define para onde você quer ir. E você tem visto o poder de Deus na sua vida? Seu comportamento tem mudado? Porque são frutos. Agora, eu não quero que você saia daqui triste, nem pesaroso. Eu quero que você fique de pé.